Bom dia! Bom dia! Bom dia para você que está entrando agora. Estou aqui aguardando o Farrell Molina para a gente conversar sobre como manter a harmonia do lar neste período em que estamos todos dentro de casa, convivendo muito mais com os nossos familiares. Boa tarde! Boa tarde, Tânia. Deixa eu ver se o Farrell já tá chegando aqui. Por enquanto ainda não consigo chamar. E aí, gente? Como é que tá? Luciano, você aqui de Boituva também? Farrell chegou! Vamos lá! Tô te chamando, Farrell. Boa tarde! Olá, Farrell! Tudo bem? Olá, tudo bem? Como é que tá? Tudo jóia! E aí? Você tem um chroma key aí na sua casa? Tem que ter, né? Fazer umas adaptações aí pra às vezes criar alguma coisa diferente, né? Então é um fundo padrão, um fundo coringa. Muito legal, muito bom. Bom, estamos aqui nessa tarde ensolarada de sábado, conversar um pouquinho, né, Farrell, sobre esse período aí que a gente está mais em casa. Olha, eu que estou tirando meu filtro. Gente, eu vou colocar meu filtro de maquiagem, não, Cleópatra não. Esse tá ótimo. Eu não vou colocar esse filtro não, porque vai ficar meio esquisito. É melhor você não colocar. Mas olha que maquiagem maravilhosa e prática, mulherada. Tá fácil, é só apertar o botão. Tecnologia, né? Tecnologia total. Então, Farrell, vamos lá. Vamos começar agora oficialmente a live. E vou cortar nesse ponto, tá? Depois para pôr no YouTube, porque ninguém precisa ver, né? Que eu fiquei acertando o filtro, né? Isso aí são bastidores. Então, vamos lá. Boa tarde, Farrell. Seja muito bem-vindo à nossa live. Eu espero que você traga informações que todo mundo possa aplicar nesse período aqui que a gente está mais em casa, né, convivendo mais com os nossos familiares e também tendo a oportunidade de repente, organizar a casa, mudar algumas coisas. Eu queria que você, antes de começar a falar, que você se apresentasse aqui para o público. Gratidão pelo convite, mais uma vez, né? Aqui trabalhando em um conteúdo que contribui sempre com as pessoas, né? Você sempre está convidando as pessoas para trazer alguma informação elucidativa e isso é muito bom. Fico muito grato em poder participar mais uma vez aqui contigo ao vivo no Instagram. Já tivemos a oportunidade de conversar no teu programa e sempre sai coisa boa, né? Sempre dá caldo. Bom, Sempre, para sempre quem dá não me caldo, é conhece, verdade. sou Farrell Molina, eu sou psicanalista clínico, hipnoterapeuta, naturopata clínico e estou à frente de um canal no YouTube onde eu coloco um pouco de tudo isso junto com o desenvolvimento pessoal, físico, mental, poder das simbologias e tudo isso voltado para uma questão terapêutica e tudo isso voltado para que os seres humanos possam ampliar as percepções em todos os setores da vida. Então, a contribuição que eu procuro colocar com o meu trabalho nas redes sociais é justamente com base nesse estudo, né? Esse estudo da mente, esse estudo da saúde física, mental, energética, espiritual, fazer ali um combo de tudo isso e colocar à disposição para que as pessoas possam começar a despertar para vários assuntos que possam contribuir para a melhoria aí, né? De tudo que a gente está vendo, né? Eu acho que isso que você acabou de falar é muito importante, porque tem muita gente que às vezes acha que tem uma receitinha pronta, né? Algum segredinho que vai fazer toda a diferença. E na verdade, a gente precisa cuidar de várias áreas, né? Não é só da espiritualidade, não é só do autoconhecimento, não é só de estar vibrando numa frequência alta, de cuidar também dos objetos que a gente tem em casa, ou do que a gente assiste, do que a gente lê, é tudo. Você precisa cuidar de tudo para que você consiga ter uma qualidade de vida melhor energeticamente, né?
Sim, a roda precisa girar de uma forma perfeita, né? Claro que em alguns aspectos nós sempre vamos entrar dentro de uma catarse, né? Assim falando. Porém, também é importante esse procedimento, também é importante ter esse contato, muitas vezes com um tumulto interior, uma bagunça interior, com um tsunami interior, para que as coisas possam se organizar. É só desse jeito que a gente consegue ter um resultado, procurando organizar as coisas que não estão de acordo. E principalmente em momentos de crise, em momentos de dificuldade, em momentos de privação, nós temos que prestar atenção em algumas coisas simples que muitas vezes bloqueiam o nosso progresso. Então, estamos aqui para falar principalmente sobre isso, né? Oi, Renata. Renata Fukimura, sempre Oi, acompanha aí Renata. os conteúdos. E eu acho que esse momento é um momento de reflexão. E eu queria aproveitar para te perguntar, assim, qual é a sua visão sobre o que vai mudar depois que tudo isso passar na nossa consciência, né, de seres humanos? O que você acha que a gente vai mudar a forma de se relacionar? Como você vê isso? Eu sempre acredito que tudo que acontece vem para contribuir e para ter uma melhora dentro dos padrões conscienciais, no geral. Então, em várias épocas da humanidade, nós observamos situações que foram catastróficas e que, por mais que a humanidade estivesse com a mentalidade limitada naquele momento, estivesse com a mentalidade voltada para um aspecto bélico, para um aspecto de conflito, sempre trouxe uma mudança em alguma coisa, em algum padrão, algo melhorou, algo ficou mais sutil, algo que era aprisionador passou a ser colocado em pauta para que houvesse um progresso. E a mesma coisa é o que está acontecendo agora. O ser humano chegou ao ápice do materialismo, ao ápice de receber informações de diversos mecanismos e de valorizar também as informações que cabe a cada um. Cada um valoriza a informação que bem entende. Porém, nós estamos recebendo um turbilhão de informações, de várias e várias ramificações, principalmente quando a gente liga a televisão, que não são informações que contribuem para alguma coisa. Então, nesse aspecto, as pessoas vão começar a compreender que nem tudo que chega até elas vem para contribuir, vem para atrapalhar também. Agora, quem define isso é cada um de nós, é a percepção que nós temos sobre as coisas. Eu posso receber uma informação de um veículo que está viciado ali em causar tumulto, em causar desordem, em causar aprisionamento e medo. A política do medo nas mentalidades para você poder ter um controle maior. Ou eu posso acessar, por exemplo, órgãos oficiais, tem um site específico que foi criado para esse momento, só para compartilhar notícias boas, progressos, resoluções em relação a tudo isso, toda essa questão que nós estamos vivenciando. Então, você tem que olhar qual é o ponto que você quer se encaixar. É dentro do desespero, dentro de uma massa de manobra a ficar ali recebendo informações negativas que te cansam, você cansa de receber aquela informação e participar de tudo aquilo, alimentando tudo aquilo, ou você prefere estar dentro de um processo de resolução, onde as informações que chegam são situações que foram colocadas, testadas e comprovadas que trouxeram algum tipo de solução e progresso, e você pode colocar algo à disposição e aprender com isso. Então, o que eu acredito é que nesse momento nós vamos aprender a dar valor a pequenas coisas que nos foram privadas por conta de uma situação X que a maioria das pessoas não tem controle nenhum e não tem poder nenhum de decidir, de encerrar
ou de terminar. Nesse momento nós precisamos entrar em conexão, principalmente mentalmente, espiritualmente e de uma forma positiva, para que a nossa vibração, a nossa energia, o nosso conhecimento contribua com quem está à frente de tudo isso e que possa também trazer algum tipo de influência positiva na somatória, porque lógico que estamos em redes e isso também chega a pessoas que estão com a responsabilidade nas mãos, e que isso possa contribuir, que isso possa mudar um padrão comportamental também nas estruturas de administração do mundo. Sim. Então, lógico, nós estamos vivendo um sistema que já faz um tempo que está nesse formato. Anteriormente, tivemos outros sistemas que, obviamente, se você hoje voltar e vivenciar, você vai falar, isso não está funcionando, isso não funcionaria hoje. Então, daqui 100 anos, 200 anos, você vai olhar para o sistema que hoje é o que está em atividade, você vai falar, olha, como que isso funcionaria hoje? Como essa organização funcionaria hoje? E a gente vai ter um progresso. Agora, o progresso que nós estamos vivenciando hoje é o progresso da informação e o progresso de canalizar a informação, tornar ela conhecimento e não se aproveitar disso para uma situação própria, para um egoísmo. Não existe mais espaço para isso dentro de um padrão novo de pensamento e dentro de um padrão planetário, porque o planeta ele estava transbordando de materialismo, ele estava transbordando de ego, transbordando de questões de exibicionismo, do eu, de disputas não bélicas no total, né? Mas só que disputas entre pessoas para ver quem era melhor na academia, quem era melhor na maquiagem, quem era melhor no prato, quem era melhor fazendo um vídeo, quem é melhor correndo. Não é para que a pessoa tenha um progresso, é para que a pessoa possa concorrer com o próximo e ter a percepção que está melhor do que o próximo, que está colocando a pessoa para trás. Então, todo mundo vai ter um destaque se fizer bem feito o que se propõe a fazer. Agora, mentalmente, se a gente conseguir reformar essa questão de fazer algo bem feito para provar que alguém, que sou melhor que alguém, aí a coisa não vai para frente. Agora, a partir do momento que colocamos a nossa atenção em contribuir com o todo, de uma forma bem feita, eu não vou precisar provar para ninguém que eu estou fazendo bem feito, porque eu sei que eu estou inserido em um propósito de contribuição sem procurar aplausos, e sim porque eu sei que estou fazendo algo que considero de boa contribuição. Aí falaram aqui, ter no mínimo bom senso, entender o outro sem tantas cobranças. É isso que eu ia falar para você, para a gente entender, porque, por exemplo, eu, você, as pessoas que estão assistindo a gente, provavelmente são pessoas que já têm uma consciência, já conseguem enxergar essa situação em um nível mais amplo, né? E a grande massa que está manipulada pelo medo, que está o dia inteiro com a televisão ligada, vendo notícias ruins. Então, às vezes é complicado a gente estar dentro de casa, né, com níveis diferentes de consciências, e isso você acha que acaba gerando mais conflitos? Porque nesse momento nós estamos vivenciando boa parte de nossas rotinas dentro do lar, porque foi algo estabelecido até então para um bem comum, né? Não vamos discutir o que está por trás de tudo, de forma sistêmica, mas vamos entender que para o bem da saúde do âmbito geral é recomendado que haja esse isolamento. E quando estamos em isolamento, temos de uma forma ou de outra que conviver com as pessoas que moram embaixo do mesmo teto, porque normalmente nós temos um período mínimo de convivência, que é o período que vamos para casa descansar, ou vamos almoçar, ou estamos ali em intervalo de atividades, pessoas que estão no dia a dia realizando algo. E aí você começa a ter ali um convívio maior, perceber como é que são os hábitos das outras pessoas. Às vezes você tem objetos, você tem
simbologias arquetípicas, sons na tua casa que trazem a discórdia, que não trazem harmonia. Como é que você vai ficar em paz na tua casa? Vou dar um exemplo. Se você coloca uma música que às vezes de forma inconsciente você nem sabe, mas está trazendo uma vibração já propícia para que você caia numa depressão, para que você tenha um âmbito de ansiedade, de consumismo. Da mesma forma que entra no teu inconsciente, vai entrar no inconsciente da criança, no inconsciente do idoso. Então, quem tem um mínimo de estrutura emocional já vai se abalar. Agora imagina quem não tem esse preparo, quem não buscou o conhecimento ou muitas vezes não teve a oportunidade de entender isso. Vai se abalar de uma forma mais impactante e aí quem tem um equilíbrio um pouco maior já vai estar um pouco mais abalado, nem vai conseguir ajudar tanto. Então é importante observar o que tem ao redor. Na minha casa tem informações que fazem com que eu me sinta agitado nesse momento. A televisão está muito ligada, eu já sei o que está acontecendo, eu já sei como prevenir, eu já sei que tipos de medidas de higiene eu tenho que ter, como é que está o grupo de risco, como é que está a questão de resoluções, o que eu preciso fazer quando eu sair de casa. Está sabendo tudo isso? Então, isso é importante. Agora, se você ficar o dia inteiro botando o dedo numa ferida que a pessoa tem ali, ela vai piorar. Isso eu falo num aspecto mental. Então, pessoas que têm quadros de ansiedade, às vezes de pânico, às vezes de depressão, não terão contribuição com tudo isso. Porque muitas vezes elas nem estão com nenhum tipo de sintoma real disso tudo que está acontecendo. Mas a questão psicossomática vai fazer com que ela se sinta mal e entre em desespero, como tem acontecido muito. Inclusive, eu faço acompanhamento com muitas pessoas e não estou falando assim de palpite. Eu estou recebendo informações que isso tem acontecido. Agora, quando nós observamos num lar, por exemplo, agora que dá tempo de ter ali um cuidado maior, como que está a harmonia? Tem muita coisa que remete a sofrimento ali? Como é que tá? Tem símbolos que remetem à conexão, à união, à harmonia. Quando você liga a televisão... Deixa eu só explicar para o pessoal que talvez as pessoas não estão entendendo o que você está falando, né? Quando ele fala de símbolos arquetípicos, ele está falando de objetos que você tem em casa, algumas imagens ou mesmo a música, né? Que você falou. Todas as coisas que tem na nossa casa, tanto físicas como sons, elas têm uma vibração e elas têm uma simbologia que mesmo que a gente, que não seja óbvia, né, que não está escrito, elas remetem no nosso inconsciente um determinado tipo de mensagem. E isso faz toda a diferença na nossa vibração, no nosso emocional. Então, outro dia eu assisti um vídeo seu, não sei se foi ontem ou anteontem, onde você falava sobre o arroz na cozinha, né? Que o arroz é um símbolo de fartura. Então, é muito bom você ter na sua cozinha ou um pote de arroz visível, ou então, pode ser no quadro, né? Uma pintura de um arroz transbordando, assim, isso remete à fartura. Ao mesmo tempo, você falou de música, que músicas podem trazer informações que acabam deprimindo ou que acabam incitando ao consumismo, desenfreado. Que bonitinha. A Renata assistiu esse vídeo do arroz também. Isso, isolamento social necessário, captar informações que não levem ao pânico. Isso mesmo, informação de prevenção, de coisas que estejam ao nosso alcance. Porque o que gera mais ansiedade é você entender que você não pode fazer nada para mudar, mas se cada um fizer a sua parte, a gente muda tudo junto, né? E elevar a vibração junto adianta muito também. Deixa eu falar para vocês. Hoje, às 11h45 da noite, tá rolando uma organização de meditação no mundo. Você recebeu, Farrell? Muitos meditadores vão se unir para elevar o pensamento de luz, para que a gente consiga passar por esse momento melhor. Então, fica aqui o convite. Depois, quem quiser, eu mando esse convite aí. Isso é muito importante, né? Eu procuro estar todos os dias nessa vibração, entrar em contato com as pessoas e levar um pouco
dessas questões também de vibrar, de emanar energias positivas. Por mais que às vezes a pessoa tenha um problema pessoal com algum líder, nesse momento precisa emanar energia positiva para essas pessoas, porque se eles precisam tomar decisões, que sejam decisões sábias, que sejam decisões com bom senso, que venham a contribuir. Em relação aos símbolos que você falou, realmente foi um dos últimos vídeos. Existem informações no nosso lar. Por exemplo, o arroz que eu disse, historicamente ele já está associado à alimentação, né? Desde o Oriente até chegar ao Ocidente. Então, desde o cultivo até a forma que ele fica ali, até ele ficar pronto, até chegar à mesa, é associado a tudo isso. E o trigo também eu citei, que tem essa simbologia. E também, às vezes, a gente pensa que você precisa ter o objeto em si. Por exemplo, a cornucópia, que é um objeto antigo, místico, né? Um arquétipo que traz toda essa conexão de uma forma mais acentuada. Às vezes as pessoas não vão conseguir ter o acesso. Por isso que eu sempre menciono que dá para você imprimir, colocar num quadro. E o arquétipo, ele não vem, a simbologia, ela não vem apenas de uma forma simbológica no aspecto de você entrar em contato visualmente. Ela também vai ser ativada naquilo que você ouve, naquilo que você fala, o jeito que você está se comportando, ativa uma frequência que está ali dentro. Eu sempre falo que existe um HD universal, só como uma comparação para que as pessoas possam compreender, mas existe um aspecto energético, todo o universo, e aqui no nosso planeta, no nosso setor, de tudo que já aconteceu. Então, a gente vai tendo informações, vai entrando em contato com isso e vai sabendo mais ou menos o que significa. Por quê? Porque o inconsciente coletivo vai agindo. Essa questão. Nós temos tribos xamânicas, por exemplo, ao redor de todos os planetas aí do mundo. E todas essas tribos, elas tinham práticas semelhantes em épocas que não havia contato entre elas. Então, se você observar, por exemplo, as conexões que tinham ali nas tribos da Mongólia, com as tribos da América do Sul, com as tribos da Sibéria, os xamãs, né, assim dizendo, eles tinham práticas bem similares. E eles não se comunicavam pelas redes sociais, nem por e-mail, nem por telefone, né, Fael? Nem por sinal de fumaça dava para chegar. Nem por sinal de fumaça. Então eles estavam conectados com o quê? Com o inconsciente coletivo. O que sabiamente Jung dedicou boa parte da trajetória profissional dele para estudar. Então a mesma coisa com o arroz. Você deu o exemplo do arroz, é a mesma coisa. Eu com um pote de arroz na minha cozinha aqui no Brasil. A Renata, por exemplo, que é descendente de japoneses. Vai ter alguém lá da família dela que vai ter uma história com arroz, que é um alimento muito utilizado pela cultura oriental. Alguém trouxe essa informação também quando veio para o Brasil. E isso torna um padrão, uma tradição. Por exemplo, um almoço de domingo que tenha um pouco de arroz, ou um macarrão lá com os italianos. Você vai tendo uma tradição que vem do quê? De uma informação que passou de geração para geração. E aí você observa que existem brasões, né, de famílias que trazem um significado com o sobrenome. Existe, por exemplo, uma questão que você pode ter na tua casa nesse momento para fortalecer. A simbologia de árvores, eu até coloquei árvores específicas, tá? Às vezes a pessoa põe uma árvore qualquer. Mas se ela colocar, por exemplo, uma cerejeira japonesa ali, um baobá, cada um vai ter um significado específico dentro de uma conexão, às vezes familiar. O baobá, por exemplo, ele tem uma mística envolvida de resoluções ancestrais, de resoluções familiares. Olha a grande oportunidade que as pessoas têm nesse momento de resolver algumas diferenças familiares. Mas não de uma forma agressiva, mas de uma forma a compreender. Então talvez tudo isso tenha um significado além do que nós conseguimos entender de forma cartesiana aí, para que as pessoas possam
reequilibrar alguns aspectos que vieram já para que houvesse o equilíbrio e estão tendo a oportunidade de acelerar isso de uma forma mais intensa. Existe algum símbolo, algum arquétipo que seja interessante para expansão de consciência, para desenvolver espiritualidade? Olha, tem um símbolo que eu sempre utilizo que ele traz uma conexão bem interessante da geometria sagrada, né? O símbolo da perfeição. É como se fosse uma árvore da vida, só que ele tem ali várias figuras geométricas dentro e ele proporciona que você entre em contato com a centelha, né? Com o néctar da vida. Esse símbolo é muito legal. O símbolo da árvore da vida também é muito legal para que você entre em conexão com tudo isso. Agora, depende do que a pessoa tem de crenças relacionadas à espiritualidade, a gente precisa primeiro observar quais são as crenças que ela tem em relação às simbologias. Que ela tem como, por exemplo, olha, tal símbolo na minha religião significa tal coisa. E de repente, a gente vai fazer um estudo e ver que tem outros significados ali que não trazem um equilíbrio. Então é interessante compreender isso. Por exemplo, o símbolo que é utilizado no judaísmo, lá a estrela de Davi. Ele é um símbolo interessante e não é só símbolo? utilizado Desculpa. o hexagrama, né? Que é a estrela, chamam a estrela de Davi. A estrela de Davi, aquela que tem 6 pontas, né? Triângulo para Isso. cima e um para baixo. Ele não é só utilizado no judaísmo, ele é utilizado em outras culturas e já era utilizado no hinduísmo, no islamismo, o cristianismo adotou. Então é um símbolo que o judaísmo adotou, mas não é do judaísmo. Eles adotaram por compreenderem também e estarem envolvidos com estudos cabalísticos. Esse símbolo é interessante porque ele conecta as pessoas com as forças que estão ali num aspecto celestial do Criador, o que a gente não tem o acesso, e as forças da Terra, que também vão conectar a pessoa para ter a vida. O sagrado masculino com o sagrado feminino, né? E tudo isso gera o quê? A vida. Gera a vida como nós compreendemos de forma material. E essa vida que nós compreendemos de forma material só existe porque tem uma centelha divina, espiritual, que faz com que a gente possa ter a consciência e ter uma individualidade dentro do nosso dia a dia, porém, estamos todos conectados a uma fonte, e essa fonte é única. Então, esse símbolo também é bem interessante, traz essa informação e ele pode ser encontrado de várias formas, né? Não só dessa forma tradicional que nós estamos acostumados a associar, por exemplo, até a bandeira de Israel, mas também em simbologias místicas, iniciáticas, simbologias também. E o que é interessante, quando a gente fala de inconsciente coletivo, é que esse símbolo também estava presente na Índia, também estava presente na Pérsia, também estava presente em outras culturas, em épocas que não se tinha comunicação, não se tinha como um povo cruzar com o outro ali e trazer o conhecimento. E estava presente. Então, é um símbolo que tem a sua informação também passada de alguma forma pelo inconsciente coletivo. E algum símbolo assim para fortalecer a vitalidade, né? A saúde? Meirinha, Olha, eu acho que já que deve a gente ser a sua conexão, porque aqui não tá travando pra gente, não. não está travando, quando a gente fala sobre isso, por exemplo, o carvalho, a gente estava falando de árvore, né? Já que a gente está falando sobre isso, o carvalho tem essa questão. Porque quanto mais o solo tá ruim, mais as condições são adversas, mais as raízes dele ficam fortalecidas. Mais difícil fica de ter uma intempérie ali. E aí você vai observando que o carvalho traz essa força, traz essa vitalidade. Você olha para um carvalho e você se sente mais forte.
Então, para que você tenha toda essa vitalidade, é necessário você entrar em contato com informações que te ativem isso no Bom, inconsciente. terminando essa live, eu já vou dar um Google nessas imagens: Árvore da Vida, a Estrela de Davi e o Carvalho. É isso? As duas E o primeiras para carvalho, espiritualidade, e o Carvalho para vitalidade, saúde, força. isso. E também, às vezes a pessoa está meio para baixo, tal, né? E quando a gente fala sobre simbologias de vigor, por exemplo, vigor, nós estamos falando também de simbologias de saúde física, né? Uhum. De ter ali um pouco mais de libido, de vontade. E o cavalo, ele é muito utilizado. A Renata já foi dar o Google, olha que rapidinha que ela é. É isso Ah, aí. ela é rápida, estudiosa também, estuda bastante, está sempre acompanhando os Não adianta a conteúdos gente e só ter o conhecimento, né, gente? A gente precisa aplicar. é isso aí. Tanto que tem uma peculiaridade muito interessante, né? Quando a gente vê as terapias com o cavalo, tem um significado, né? Então, é porque ele passa tudo isso para a pessoa. Essa questão voltada para a saúde, inclusive a saúde mental. Porque o cavalo é um ser que tem ali uma estrutura de força, mas ele não é um animal predador. Você entende? Verdade, verdade. O leão é predador, o cavalo não. Porém, ele tem ali todas as características de força, de vigor, de velocidade. Ele pesa bastante, mas você olha ele e parece que ele é leve. Ele é ágil, Então, né? ele é ágil, Imponente. imponente, e você sente ali uma afeição, né? Por esse ser. Diferente, muitas vezes, de um felino que tem essas características, mas ele é predador, ele pode te fazer, às vezes, um mal. Ele pode te trazer uma percepção de medo também. Uhum. Então, são informações que estão no inconsciente coletivo, né? O Sim. cavalo, por exemplo, a águia as pessoas querem ser águia, mas você tem uma facilidade muito maior de se aproximar de um cavalo do que de uma águia. Ah, e deixa eu falar uma coisa curiosa sobre os cavalos, que talvez nem todo mundo saiba. Os cavalos, assim como os gatos, eles são transmutadores de energia. Então, se você tiver com alguma coisa no seu campo energético para ser curada, né, alguma energia negativa, se você estiver perto ou de um gato ou de um cavalo, eles vão ajudar nesse processo. E, o gato é legal, né? Porque você sabe que na casa, se você tem um gato, o ambiente que o gato mais gosta de ficar é sempre o lugarzinho onde tem aquela energia mais pesada na casa. Então, se você quiser saber o lugar bom para você ficar descansando na sua casa, procura onde o cachorro gosta de ficar, não onde o gato gosta de ficar. O gato é como se fosse um sal grosso com vida ali, né? Isso Ele vai mesmo. transmutar a energia. Aí a pessoa fala, então, mas o meu gato gosta de ficar em cima de mim, já fica preocupado, né? Mas aí é bom também, porque tá filtrando as energias ali, tá te ajudando, tá trazendo uma percepção. Eles têm ali toda uma energia diferente. Você olha para o olho do gato, você nunca consegue saber o que ele está querendo informar. Ele é misterioso. Então, imagina como é o universo desse ser. Como é dentro, o que passa, o que ele sente, o que ele vê. É completamente inexplicável, né? A gente só consegue ter uma vaga ideia. É verdade. O pessoal falando que tá dando um Google aí já. Tá todo mundo já colocando em prática aí, pegando os símbolos, os arquétipos. Ó, para quem chegou agora, a gente estava falando sobre alguns símbolos que podem ajudar a gente elevar um pouco a espiritualidade, também melhorar a saúde, né? Então, falou sobre a árvore da vida, sobre a estrela de Davi. Qual que era o terceiro? Ah, o carvalho, né? O carvalho, que é uma árvore que mesmo em solo árido ela tem grande força, então é um símbolo de vigor, de saúde. O que mais que você falou? É Também o temos a cavalo. possibilidade de trazer, por exemplo, um equilíbrio no relacionamento
com a energia do Sol e da Lua, né? Para casais que estão ali nesse momento precisando ficar mais tempo juntos. Olha, isso daí, E ó, vai se popularizar, hein, gente? Sol e Lua, propaguem para as famílias que vocês conhecem. Desde e ali no, presente. num ambiente mais reservado do casal é interessante. Por quê? Porque ali a gente tem as polaridades, né? Tanto o homem quanto a mulher, ou vice-versa, possuem um nível X de energia yin ou yang que prevalece. Então, provavelmente um casal que vai se encaixar ali, que vai ter vai prevalecer dentro de um relacionamento, um tem mais predominância de uma energia e o outro da outra, e eles se completam. Então essa simbologia vai trazer essa sensação de equilíbrio entre as partes, e às vezes até entre as partes da pessoa que está precisando de um equilíbrio de uma outra energia. Uhum. Olha, a Renata está perguntando, ó, como atrair as pessoas para o despertar? Ai, que desafio, Renata! É algo muito complicado de colocarmos isso em pauta, porque através do nosso exemplo, através daquilo que a gente faz, a gente sempre consegue trazer a atenção de certas pessoas que por si só elas vão ter o despertar. Não tem como despertar uma outra pessoa. Não tem, porque Porém, cada um às tem vezes o a gente seu traz momento, né? Isso. A gente traz o quê? Algo que faça a pessoa refletir, e aí com essa reflexão ela consegue encontrar algumas respostas e por si só ela desperta. Então a gente tem várias possibilidades na vida, né? Quando a gente impõe algo é complicado. Agora quando a gente dá o exemplo, aí fica totalmente diferente, O porque as exemplo pessoas vão olhar o arrasta. que a gente está fazendo. Não é uma coisa simples, né? Por exemplo, quando a gente tem figuras históricas que trouxeram grandes progressos na humanidade, todos eles diziam praticamente a mesma coisa com palavras e às vezes histórias diferentes, metáforas diferentes, para fazer o ser humano compreender que sim, somos todos um. Porém, nesse momento de despertar, temos que voltar para o nosso universo e compreender aquilo que tem dentro do nosso universo, que muitas vezes é um universo que nós mesmos criamos e estamos aprisionados. Aí essa libertação de crenças, de amarras, de orgulho, de vaidade, é um caminho individual, mas que é um caminho que vai te conectar com uma força maior, com uma egrégora, por exemplo, seres que já estão despertos, né? Não estou nem dizendo num nível material, vamos falar num nível até espiritual. Eles têm uma egrégora. Essa egrégora vai ter uma atração de pessoas que estão aqui procurando, sintonizando, tentando minimamente entender como é essa frequência, vão começar a receber informações que suportem, vamos dizer assim. Suportando aquela informação, vão dar um progresso. E aí esse progresso proporciona alguma mudança, senão o mundo ainda estava no pau e pedra, né? Mas aí cada vez que vem um mestre e traz uma ideia, né, um chamado, algo assim, ele muitas vezes ele é incompreendido pela maioria das pessoas, né? É justamente por isso que acabam até mudando muitos padrões, né? Porque aí depois de tudo, as pessoas levam um tempo para ligar os pontos. A evolução, às vezes, desses seres é tão grande que não vai ser em 1 ano, 2 anos, 100 anos que vai conseguir entender. Às vezes nem 2000 anos, né? Tem coisa que as pessoas não entenderam, nós às vezes não aplicamos numa forma geral depois de 2000 anos, 5000 anos de ensinamentos. Então, para ver como parece fácil, mas não é. Uhum. É isso aí. Pessoas ansiosas dentro de casa, casais em conflito, repensando carreiras, repensando relacionamentos.
Então, eu acho que é um período mesmo de introspecção e que se a gente conseguir aproveitar, porque tudo passa, né? Se a gente tiver essa consciência que é uma fase, que isso de uma forma ou de outra vai passar, que a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance, né? Fisicamente falando, e aproveitar esse momento para dar um salto quântico, né, na nossa espiritualidade, eu acho que a gente vai contribuir não só para a nossa evolução pessoal, como para a evolução do nosso planeta. Com certeza, é o que eu sempre coloco em xeque em alguns conteúdos, para as pessoas observarem o que podem fazer no momento presente, o que está ao alcance e procurar fazer, procurar dar o melhor, procurar conectar com resoluções, conectar com soluções. Aqui perguntou sobre ansiedade. Em relação à ansiedade, existem alguns símbolos e existem algumas práticas, como respirações específicas, né, que eu sempre trabalho de uma forma terapêutica, em sessões de hipnose clínica, de psicanálise. Eu tenho um agrupamento de respirações específicas que eu aplico dependendo da situação da pessoa e que tem uma efetividade muito grande. Agora, simbologias que auxiliam a diminuir a ansiedade. Normalmente, quando você está em um estado de ansiedade generalizada, o mais indicado é controlar através da respiração. E muitas vezes as pessoas, de forma errônea, respiram muito profundamente nesse momento. E o ideal é que haja um controle da respiração para que ela fique o mínimo possível de forma profunda, para que você engane o teu organismo que você está calmo, você está tranquilo. Quando você está, o organismo te coloca numa situação de risco. Então, em vez de você respirar muito fundo nesse momento, o ideal é que você mantenha o quê? A respiração no diafragma. Então, quando puxa o ar, a barriga vai para fora. Quando solta, ela vai para dentro. Mas de forma a ser super tranquilo, mesmo que o coração esteja a 1000. Você precisa lembrar que isso vai passar. Então, você vai fazer. Daqui a pouco vai passando. Por quê? Porque o teu organismo está recebendo a informação que está tudo bem, você está respirando tranquilo. Então respira um pouquinho pelo nariz e solta bastante pela boca. Você vai até baixando a energia. Agora, se estiver numa situação muito grave, você vai respirar pelo nariz e vai segurar na metade. Faz uma pequena apneia. Aí depois você respira e faz mais uma pequena apneia. Segura uns 10 segundos, 15, quanto conseguir. E quando soltar, aí solta de uma vez. Solta tudo. Aí faz de novo. Segura. Faz uma pequena apneia. Aí faz uma pequena apneia, 10, 20 segundos. O confortável, e quando soltar, fizer isso umas 10 vezes, desde que esteja sentado ou deitado nesse momento, vai relaxar muito. Não fazer dirigindo, não fazer no banho, não fazer, né? Fazendo uma sensação, um lugar que você possa relaxar. Porque vai dar aquela relaxada. E é eficaz. Agora, essa é uma respiração que eu trabalho. Tem respirações para começar o dia, tem respirações para ter no meio do dia, junto com práticas de movimento ocular, junto com práticas que envolvem gatilhos e sim envolvem até símbolos, como foi perguntado. E o envolvimento desses símbolos, por exemplo, quando você está olhando para um aquário, você consegue concentrar a tua atenção no movimento dos peixes, na água, no motorzinho. Aquilo faz com que você vá se desprendendo do pensamento acelerado. Aquilo induz o teu cérebro a ter ondas alfa de relaxamento. E essas ondas alfa promovem que você tenha menos ansiedade. Entendeu? A Renata falou que já virou minha fã. Beijo, Renata. Obrigada. Ou então uma vela. Acende uma vela ou uma vela virtual, entendeu? E fica olhando para ela, só para a chama da vela, durante um tempo. Só olha. Aí fecha o olho e procura enxergar essa vela acesa na tua mente.
abre o olho de novo, fica olhando ali. A meditação com a vela ajuda muito a controlar a ansiedade. Ter nuvens no teu quarto, aquelas nuvens que normalmente tem em quartos de bebê, tem um motivo. Traz uma tranquilidade, uma energia, de repente, do aspecto do sagrado feminino, do materno. Vai trazer tudo isso. Eu tenho um quadro no quarto com nuvens e margaridas. Entendeu? Oi, olha a maquiagem Tem que gente ficou querendo aí. aparecer aqui, ó. Roubou até meu filtro, ó. Aí sim, hein? Olha, Raquel, o que você fez? Ela roubou seu filtro aí, ó. Tá bonita. Tá bom, mas já fez sua aparição. Então é ideal colocar isso. Até no quarto das crianças, Mari. Você tem a criança aí, coloca um quadro com nuvens, com margaridas, tá? Ajuda bem. E até no quarto do casal, porque traz o equilíbrio, né? Como é que é, Raquel? Raquel, Tudo bom? Tchau. Mas eu sei que eu não vou sair dessa rede. pra melhorar a ansiedade, você pode abraçar uma criança fofinha, assim, ó. Você dá uns Pode apertinhos abraçar na uma bochecha, criança, assim, ó. Aí melhora a apertar a ansiedade também. bochecha, Não, eu fazer quero atividade física também. Deixa ele terminar de falar aqui, E gente. também dá para fazer com criança tudo isso, tá? A parte da respiração, principalmente, dá para começar a passar para as crianças num aspecto de meditação, com bastante tranquilidade, fazendo junto, né? Porque daí já vai levando tudo isso para as próximas fases, né? Aquela coisa que eu falei para você, o exemplo traz uma conexão maior, né? Então, vamos fazer juntos uma meditação hoje? Faz com o filho, faz com o marido, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu ritmo. Então, também envolve tudo isso, as simbologias no lar. Filho, mãe, pai, vô, tio que moram juntos precisam ter união. Então, as árvores promovem isso. Entendeu? Muito bom. E tem assim, para ansiedade, não tem aqueles objetos que a gente compra, que às vezes é uma bolha, né? Não sei se é água e óleo colorido, se você fica olhando para aquilo, também é uma forma de você dar uma desconectada. Com certeza. Né? Porque você diz. Isso daí tem um objetivo. A única forma de você se livrar da ansiedade é você parar de pensar o tempo todo na situação que está te deixando irritado, nervoso, estressado, com o cortisol elevado. Como que você faz para sair daquele pensamento aprisionador? Você precisa tirar o foco dele. Então esses elementos eles são pensados justamente para isso, para que a pessoa pare de ficar naquele pensamento que está deixando ela daquele jeito e foque em outra coisa. Coloque a atenção em outra coisa. Então, claro, às vezes a pessoa não consegue desviar disso, não consegue. Mas ela vai começar a exercitar pelo menos isso. A respiração dá para fazer em qualquer lugar. É um pensamento acelerado para coisas que ainda não aconteceram, né? Você fica... Ou a pessoa começa a prestar muita atenção em si mesma, sabe? Tá doendo aqui. Ai, meu Deus, agora doeu aqui. Ai, meu Deus, o coração tá acelerado. Agora deu uma pontada no joelho. Você fica muito perceptivo em relação a tudo que está acontecendo com você. E aí você começa a acentuar a sensação. Então... movimento ocular também, em terapia. Cada um tem um tipo de funcionamento cerebral. Então, em cada sessão eu vou experimentar isso com as pessoas. Vou trazer memórias de um tipo, depois eu vou conectar com memórias do outro. E aí a pessoa vai conseguindo ressignificar. Porque aí a gente também faz com que o cérebro dela entre numa percepção diferente. Aí eu vou usando elementos arquetípicos. Os símbolos são usados nas hipnoses clínicas e nas terapias, para que as pessoas associem situações com informações arquetípicas, entendeu? É isso aí. Gente, então, olha, espero que vocês tenham aproveitado os símbolos para a gente, né, aproveitar agora, né, nesse período de quarentena, símbolos que podem melhorar os nossos níveis de consciência, espiritualidade, melhorar a nossa saúde. Quer repetir para o pessoal que chegou depois, Farrell? Quais símbolos que você falou? A gente falou sobre símbolos de harmonia no lar, né?
Então nós falamos primeiro sobre a árvore da vida, que tem várias ramificações, tem a geometria sagrada. Se você pesquisar sobre geometria sagrada, você vai encontrar um elemento ali bem interessante. Falamos sobre o hexagrama, que às vezes a gente coloca o nome de estrela de Davi, mas ele que adotou esse símbolo e colocou o nome ali, né? O pessoal colocou porque ele utilizava, não é porque ele criou, já existia. Então o hexagrama tem várias culturas que conecta você com as forças superiores, o que está em cima é como o que está embaixo, nas devidas proporções, o sagrado masculino com o sagrado feminino geram a vida e isso gera um fluxo com a centelha divina. Depois disso eu falei sobre a árvore do carvalho para revigorar, para trazer força, para ter ali raízes fortalecidas, resistência, aumentar o vigor, junto com o cavalo, que também potencializa muito a saúde, filtra as energias. Até falei sobre as questões terapêuticas que são utilizadas com esse ser e tem um objetivo muito específico para que seja com o cavalo, a equinoterapia. E você abriu ali a lacuna com o gato, que realmente também é um sal grosso ambulante, né? Ele vai lá e filtra as energias dos locais. E depois falamos sobre símbolos de controle de ansiedade, que são muito eficazes, como o aquário, como você ficar observando uma vela, como você observar ali aquele objeto que você disse, eu não me recordo o nome, como é que chama? Eu também não sei, mas é uma coisinha que tem um colorido, né? Que sobe, desce. É tipo um negócio que inventaram aí, né, para você ficar prestando atenção. E por que desses objetos? Porque você tira o foco daquilo que está te massacrando e concentra no momento presente. O mindfulness é a concentração no que está acontecendo no presente. Então, se basicamente você olhar para o que está acontecendo ali, está caindo uma goteira, você só escutar o barulho e não tentar mudar, você está um pouquinho acelerado. Ah, tá ok, estou sentindo meu coração acelerado. Não vou mudar, não quero mudar, vai ficar assim. Escutar o passarinho cantando, sentir teu pé no chão, tudo isso te conecta com o momento presente. Assim como esses símbolos, né? Que eu falei, o símbolo de conexão entre homem, mulher, ou entre casal, independente de ser homem, mulher, 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 casais. O sol e a lua para o equilíbrio das polaridades, o yin e o yang. Um vai ter mais yin, outro vai ter mais yang, um completa o outro. Sol e a lua é para harmonizar os casais, viu? Quem chegou casais, Nos quartos de criança ou nos quartos de pessoas muito agitadas, nuvens com margaridas, você pode deixar ali para que as pessoas possam ter mais simplicidade na visão das coisas, mais tranquilidade, serenidade. Margaridas? Margaridas, porque ela traz ali uma conexão muito boa. Muito bom. Rafael, muito obrigada, viu, por você ter tem um parênteses aí, ó. Aromas. Aromas. Lavanda, essência de alfazema, lavanda, né? Traz essa percepção de tranquilidade também. É super fácil de encontrar, são bem populares, né? Tanto alfazema quanto lavanda, muito bom. Você Isso quer aí. deixar mais algum recadinho? O recado aqui é para as pessoas que estão acompanhando que mantenham a tranquilidade, a serenidade, busquem sempre extrair o melhor das experiências. Como foi falado várias vezes aqui, utilizar o bom senso, entender que tudo sempre acontece para que haja uma melhora, porque caso contrário o Criador estaria errado. Não existe a possibilidade do Criador estar errado. A fonte da perfeição está cometendo um erro. Os erros são cometidos por nós, seres humanos. E mesmo assim, cometemos erros e temos oportunidades para aprendermos com tudo isso. Então, quando a gente observa uma situação mais difícil, temos que compreender que é um aprendizado. E quando vem uma situação mais fácil, é também um aprendizado de como vamos administrar essas facilidades. Então, é focar na emanação da positividade, na propagação de boas notícias em relação a resoluções e procurar manter distância de noticiários sensacionalistas, músicas que não vão trazer nenhuma informação positiva e símbolos no lar que remetem a sofrimento, que remetem
à tensão, que remetem à violência, nesse momento não são nem um pouco recomendados, até porque nós precisamos entrar numa nova conexão consciencial para compreender o que o nosso planeta está ensinando para nós nesse momento. Muito bem. Então, um abraço para todos vocês. Muito obrigada pela participação. Farrell, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. E qualquer dúvida, gente, pode chamar o Farrell no direct, pode mandar mensagem para mim. Na medida do possível, a gente tira as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem também algum outro tema que vocês queiram que ele volte para falar sobre, aí a gente convida de novo, né, Farrell? Agora estamos em casa, tá mais fácil. Tá certíssimo. Tá Eu bom? agradeço pelo convite, gratidão. E precisando, estamos aí nas redes sociais, é só entrar em contato. O Farrell tem um canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, pode se inscrever. Tem o meu canal também no YouTube, que está começando, o Mundo da Mariela. Eu tenho gravado as lives que eu faço por aqui, subo para lá. Tem alguns programas que eu fiz na TV Boituva também. E é isso aí, gente. Beijão para vocês. Obrigada, viu? Tchau, tchau.